Saudações tricolores verde, branco e grenal, eu sou o Beto Serra, nós somos o Trio Raiz. Vou dar a minha opinião aí, rápida, sobre o empate do Fluminense com Vitória no Maracanã pela, sei lá, quarta, quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like nos vídeos aí, para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas nossos conteúdos. Pior do que não ganhar de Vitória no Maracanã é ter que vir falar desse jogo ainda, né? Cara, o Fluminense não fez um bom jogo. E se o jogo tivesse terminado 1-0 pro Fluminense, isso não iria importar, obviamente, porque a gente sabe que o que importa é vitória, ganhar, enfim. Mas é claro que a gente queria ver uma atuação melhor. E a gente deu sorte de ser o Vitória, porque também é um time muito limitado, que teve poucas chances, mas teve algumas chances perigosas para fazer o gol, até que no final do jogo, uma falha coletiva ali do setor defensivo do Fluminense conseguiu empatar. A gente, mesmo não jogando bem, conseguiu ter mais volume, conseguiu ter mais intensidade, ter mais perigo, enfim. Porque teria que ter mesmo, porque mesmo não jogando bem, a gente é muito melhor do que o Vitória. E conseguimos fazer o nosso gol com o Cano, de uma forma que a gente nem espera muito o Cano, né? Um gol de cabeça, sendo marcado por um zagueiro mais alto, enfim, para você ver a fragilidade do time do Vitória. O Cano conseguiu cabecear, ele estava atrás do zagueiro do Vitória, que é mais alto que ele conseguiu cabecear e fazer o gol. Mérito também pro Ares, pela jogada do Ares, enfim, a bola desviou, acabou desviando no pé do zagueiro, e foda-se, a gente fez o gol e tá tudo bem, tá tudo ótimo, mesmo não jogando bem. Mas o Fábio chegou a salvar uma bola ali, que também um chute dos caras lá, que desviou e quase foi gol dos caras. Enfim, a gente tomou susto nesse jogo, né? Mas nada que fosse nos dizer que a gente ia tomar um gol no final. Só que, e nem acho que o Vitória foi pro abafa, como o pessoal do Charla falou na transmissão. Eu não acho que o Vitória tenha ido pro abafa. Eles fizeram o que dava para eles fazerem. Só que faltou malandragem pro nosso time. Até pro Renato faltou malandragem, porque eu acho que uma coisa é você botar um zagueiro barra volante a mais, você ganhando do Corinthians em São Paulo. Outra coisa é ganhando do Vitória no Maracanã. Eu acho que não tinha necessidade do Renato ser tão... como é que eu posso falar? A palavra que eu posso usar? Conservador. Era exatamente essa a palavra que eu ia usar. Não tinha necessidade do Renato ser tão conservador no jogo de hoje. É lógico que você quer proteger um pouquinho mais, você tá ganhando, o jogo tá acabando, tudo bem. Mas ele botou um volante e um zagueiro a mais, né, que acaba virando volante, enfim. Alguns jogadores não fizeram uma boa partida na minha concepção. O Canóbio, mais uma vez, não foi bem. Embora, taticamente ele é importante, mas, cara, uma hora vai faltar o algo a mais do atacante, que é só importante taticamente, né? Canóbio, Hércules, mais uma vez, não fez um... Assim, eu não sei se é porque o Hércules foi pago muito caro nele, ou porque ele jogou pra caralho no Fortaleza. A gente acha que ele tinha que chegar aqui e jogar pra caralho. Mas eu acho que ele não faz partidas boas, partidas seguras. O Martinelli tem sido bem melhor do que ele, inclusive, na minha forma de enxergar o jogo. Acho que faltou aquela falta a mais, faltou parar mais o jogo quando o Vitória estava no ataque. Faltou ganhar o jogo dentro de campo. Não deixando o Vitória jogar, o Vitória atacar. Foi isso que faltou. E no final a gente foi castigado pelo... Eu não vou falar covardia, porque ainda está no início do trabalho, tem sido um bom início de trabalho do Renato, mas eu vou falar conservadorismo. Isso nos atrapalhou no jogo de hoje, acho que contra o Corinthians nos ajudou, mas no jogo de hoje nos atrapalhou. Continuo achando o ataque do Fluminense, embora tenha sido o atacante que tenha feito o gol hoje, continuo achando o ataque do Fluminense bastante inofensivo, bastante improdutivo. Você vê que nos dois últimos jogos os gols saíram com laterais, né? E o gol de atacante que saiu foi de pênalti. Acho que a gente precisa produzir mais no ataque, na frente.
Acho o setor defensivo do Fluminense, por mais que esteja até o jogo de hoje, estava invicto aí sem tomar gol, desde contra o Bragantino, enfim. Mas acho muito frágil. Por melhor partida que tenha feito o René contra o Corinthians, eu achei que aquele lado esquerdo do Fluminense, da defesa até o ataque, com o Freitas, com o René, com o Canóbio, muito fraco, muito principalmente comparado ao lado direito, com o Samuel, com o Arias, enfim. Quer falar alguma coisa? A saída de bola é muito Ele boa. quer falar, vem falar. A saída de bola pelo lado esquerdo do Fluminense, ela tem sido muito complicada, né? Porque a gente tem ali o Freitas e o René às vezes batendo cabeça, cara. Quando eles conseguem sair, ótimo. Mas você vê que a marcação dos caras sempre aperta ali. Em todos os jogos que a gente joga, é por ali que eles tentam roubar a bola. E quando o René está inspirado, quando a gente está fazendo um bom jogo, beleza. Agora, quando a coisa aperta, fica difícil. E o gol dos caras, a jogada saiu por ali. Meteram o Thiago Santos ali e aconteceu. E cara, eu nem acho, assim, eu fico pensativo se o Renato realmente quis segurar de fato o resultado. Eu acho que o lance do pênalti não marcado teve muito a ver com isso também. Porque claramente a arbitragem estava de sacanagem com a gente nesse jogo. Claramente. Um pênalti extremamente claro, extremamente óbvio, que a gente estaria com 2-0 e o jogo resolvido. O Vitória não ia fazer mais nada. Tá? Não ia fazer mais nada. E talvez se o jogo tivesse 2-0, o Renato faria, para mim, a mexida que seria normal. Que seria colocar o Lescano, recuar o Nonato e não colocar o Thiago Santos. E você ficaria com o Bernal, o Nonato e o Lescano. Um meio de campo muito mais equilibrado, né? Para lidar com o final do jogo. Porque o Thiago Santos entrando, das duas uma. Ou o Renato enxerga ele como volante, ou como terceiro zagueiro. Eu acho que o Fluminense ainda não treinou com 3 zagueiros. Então ele enxergou ele como volante. E para mim isso é um erro. O próprio Thiago Santos já falou que não quer jogar como volante. O Renato, se foi isso, um grave erro dele, e tem que parar de insistir com isso. Que vai dar merda, como já deu. E assim, eu não acho, eu vou falar sobre esse lance do pênalti, eu não acho que o time assim, se abateu com a não marcação do pênalti. É lógico que no final acaba sendo decisivo, porque você não vai considerar que um pênalti é um gol, mas a probabilidade de fazer é grande. Então, no final acaba sendo decisivo porque o juiz deixou de marcar e a gente... Enfim, mas a gente perdeu oportunidades também claras de gol que deveria ter feito. Então, não foi só a questão do pênalti. Uhum. É lógico que... a grosso modo, sim, você vai falar, porra, por causa do pênalti a gente não ganhou, ok, mas a gente teve diversas oportunidades que a gente deveria ter marcado o gol e não conseguiu marcar, beleza, futebol, é isso aí, enfim. Agora, o pênalti eu vejo essa questão bastante interpretativa sim. Por quê? Houve o puxão na camisa, mas não houve a queda foi mais forte que o puxão. Só que o que eu penso é o seguinte, realmente a queda foi mais forte que o puxão e talvez por isso ele não tenha dado. Mas na regra o puxão é falta. Só que você não pode puxar a camisa do cara, pô. Isso é falta, né? Pelo menos eu acho. É falta. Então, assim, forte ou fraco, foi suficiente para derrubar ou não, é um puxão e que não deve ser feito. E isso é falta, cara. É muito claro isso, sabe? Só que, com certeza o VAR falou algo para ele. Talvez tenha, eu não sei qual é a conversa, eu tenho que ver se vai ser liberado o áudio do VAR. Eu não sei se ele fala, foi um puxão fraco. Enfim, eu não sei. Eu acho que todo lance assim, ele tem que falar, por mais que você mantenha a sua decisão, tem que viver, cara. Vem aqui ver e ver o que tu vai achar. Esse juiz aí, ele é o safado que roubou o Fluminense contra o Grêmio no passado. Porque o Mário jurou que nunca mais ia apitar. E apitou. Não, mas não, teve outro jogo, não foi? Eu acho que não foi isso contra o Grêmio que o Mário falou que não ia mais apitar. Não, foi isso contra o Grêmio. Porque ele amarelou, meio time do Fluminense estava pendurado. Eu acho que teve outro jogo que a gente perdeu, que esse filho da puta... Enfim, eu acho que ele deveria ter ido ao VAR. Pois é. Acho que ele erraria se ele fosse ao VAR e não marcasse o pênalti. Ele cometeria 2 erros. Foi pênalti. E no final de tudo, a grosso modo, é lógico que contando com um gol de pênalti, né, que a gente não pode cravar 100% de certeza que sairia o gol, mas
A grosso modo, esse pênalti não marcado influenciou pra caralho? Sim. Mas a gente não pode se apoiar nisso para fazer críticas ao time, para não fazer críticas ao time do Fluminense no jogo de hoje, que foi mal. Eu acho que deveria ter sido muito mais intenso, muito mais incisivo contra o Vitória, que é um time frágil. Deveria ter sido mais competente. E não foi. É um tropeço, é um castigo, porque a gente ganhava o jogo até os últimos minutos. E o futebol é isso, a gente sabe que tem dessas coisas. Ninguém dizia que a gente ia chegar lá em São Paulo e ia fazer 2-0 no Corinthians. Mas eu acho que ao invés de fazer essa troca de tudo bem, ganhamos fora. Eu acho que um time que quer brigar na parte de cima, disputar título, um time do tamanho do Fluminense, não deve se satisfazer com troca. A gente deve lamentar. Apenas lamentar e não falar, pelo menos ganhamos fora. Não, a gente deve lamentar porque nos deixaria essa vitória aí na vice-liderança. Tudo bem, tem aquela história de que é importante ser líder na última rodada, mas você continuar ali no bolo, a gente está no bolo, ok, mas você continuar desde o início ali brigando junto com os líderes é importantíssimo se no final do campeonato você quiser brigar pelo título. Enfim, foi um tropeço, nada que hoje a gente peça a cabeça do treinador, nada que a gente vá fazer duras críticas ao treinador, que vem sendo um trabalho muito bom até agora, mesmo com esse empate, com esse mole que a gente deu. Mas a gente precisa mudar um pouco, assim, o Renato precisa mudar um pouco, no meu ponto de vista, essa questão de muito conservadorismo quando está ganhando o jogo. E na verdade, assim, só acrescentando ao seu ponto, o conservadorismo dele tem sido na escalação também. Porque se você olhar bonitinho, ele tem mantido o time do Mano Menezes, cara. Ele não mexeu direito ainda. Bernal não ganhou a vaga da titularidade. Ali na esquerda ele ainda está testando o Canóbio, insistindo no Canóbio. Tudo bem, o caso do Canóbio, essa posição eu já acho que é complicada. Porque o Canóbio, o Serna, o Keno e o Lavega a gente não viu ainda, né? Mas esses três caras aí que geralmente jogam pela esquerda, nenhum tá jogando para ser titular de fato. O Serna... Né? Nenhum tá jogando para ser titular de fato. O Keno também joga bem um jogo, rateia no outro. Nenhum tá firmado como titular, né? Mas me incomoda ele tá mantendo o time do Mano Menezes. Eu acho que tá bom dele começar, de repente, pensar no 4-4-2. Já deu tempo de ver quem pode usar e quem não pode. Pensar no 4-4-2, preencher mais o meio de campo, talvez. Tá? Colocar um Lescano junto com o Ganso, sabe? Um Nonato, talvez, junto com o Ganso. Tentar outras coisas, cara, porque já deu, né? O time do Mano Menezes aí já deu, conseguiu as vitórias, mas hoje não conseguiu. Hoje manteve 4-3-3 até o final e não conseguiu, né? Tá na hora de mudar um pouco a lógica, talvez, começar a fazer um trabalho um pouco mais autoral e que esse empate aí tenha sido um sinal de alerta para essa necessidade. No primeiro jogo você entende ele repetir o time do Mano, porque não teve tempo de ver nada. No segundo jogo você entende, mas já vai o quê? Pro quinto jogo dele? Sexto? Jogo, quase. Já tá na hora de começar a ver seus... Enfim. É isso. E contra o Fortaleza eu falei que o Ignacio e o Freite, eles não jogaram juntos, né? Porque tinha o Thiago, enfim. Mas eu falei que quando um é o titular, a gente pede o outro. Porque, cara, juntos os dois não dá meio, apesar de que eu acho que o Ignacio tem uma partida segura hoje, tá? Sim. E fez também no jogo passado. Mas aquela altura ainda, eu falava isso porque, porra, não sei quem é pior, o Freite, tadinho. É sofrível ver o Freite jogar. Cara, o Freite tem uma valência que é a bola longa. O problema é que nem sempre dá pra ele sair com a bola longa. Quando não dá, é um desespero. Entendeu? Mas ele acerta a maior parte das bolas longas que ele faz. É só reparar. E você falou agora do Keno e do Canóbio, eu acho que é o mesmo... E do Serna, eu acho que é o mesmo... Não, é o mesmo problema. É o mesmo sistema, é o mesmo esquema. Quando tá um titular, a gente pede o outro, porque... Nenhum consegue se firmar. Enfim, a gente precisa melhorar esse lado esquerdo nosso. Eu não sei se o Fuentes voltando vai ter essa melhora, mas eu acho que a gente precisa, principalmente no ataque, no lado esquerdo, a gente está muito inoperante. Eu só espero que o Renato não insista com o René quando o Fuentes estiver à disposição. Eu também Para espero. essa porra de medalhão, entendeu? O Thiago Santos tiver que entrar zagueiro. Para com esse negócio, cara. Não pode começar mal assim, não.
Pois é. De ficar insistindo com certos jogadores em certas posições, porque é de homem de confiança. Homem de confiança é o cacete, pô. Homem de confiança é o Fábio. Tem que jogar. Não vai sair pra ninguém, pô. Tá? Tem que jogar. Jogando bem, ganha vaga. É assim que funciona. Tá? É isso, pessoal. Bateu 15 minutos aí, conseguimos enrolar aí 15 minutinhos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Pra ajudar a gente a crescer aí. Eu nem vou mais falar que a gente tá tentando chegar aos mil inscritos, porque não estamos mais. A gente só tá fazendo mesmo pra dizer que tem conteúdo pra vocês. Quem gosta, deixa o like aí, compartilha com os amigos. O Fluminense entra em campo Isso, agora quarta-feira. contra a União Espanhola no Chile, jogo lá no Chile. E depois, qual é o jogo? Depois eu acho que é Botafogo, né? Não lembro. Acho que é Botafogo. Botafogo? Então, No Engenhão. Aproveitar aí que o Botafogo tá numa fase ruim, tentar atravessar os caras, é isso aí. Tá na hora de voltar a vencer o Botafogo. Voltar a vencer o Botafogo. Vencer um clássico nos devolveria a nossa moral no Campeonato Brasileiro e nos manteria aí no bolo de cima. Dá pra ganhar, né? Dá, mas vamos ver o que a gente vai fazer na quarta-feira. É isso aí, assim que der a gente volta pra fazer conteúdo pra vocês. Não tá dando, tá difícil, mas a gente não esqueceu de vocês não. Saudações tricolores, forte abraço. Isso aqui ainda é Fluminense pra caralho. Um abraço pro Deco que tá no chinelinho. Tá? Não vou falar que ele tá conosco, mas não quis fazer. Ele fica com raiva quando o Fluminense não é. Tô puto, não, foda-se. Saudações tricolores, forte abraço. Valeu, Até a galera. próxima. Valeu. Até a próxima.